30 pessoas na sala. Vamos começar aqui a gravação. Demora também para a gravação, né? Aqui tá Professor, me tira gravando. Pronto, agora está gravando. Boa noite a todos e a todas. Começando com a dúvida de Romilson. Diga aí, Romilson. Me diga uma coisa, por que só o senhor que grava essa aula? Por exemplo, como eu disse, senhor, eu não consegui entrar na aula a tempo, como o senhor disponibilizou no YouTube, eu assisti de novo no domingo, beleza, consegui até entender melhor todo o assunto abordado. E tem as outras disciplinas não fazem isso. Pelo menos das que eu estou matriculado. Eu queria entender por quê. É o professor que decide isso? Foi um recurso que a gente optou por utilizar. Desde o princípio, a gente fez um pacto, né? Dentro daquelas regras que a gente estabeleceu, que as aulas seriam gravadas para possibilitar a quem não pudesse acompanhar sincronamente as aulas, que seriam a regra, né? Como vocês têm observado, a gente está, assim, mais das vezes a gente faz a aula sincronamente, no horário da aula mesmo, como é permitido, né? Mas a gente também entende que nesse período algumas pessoas se veem impossibilitadas de comparecer exatamente na aula. Então, para obviar esse problema, a gente tem gravado todas as aulas, eu coloco no meu canal do YouTube e aí depois trago para auxiliar, certo? Por isso que eu optei por fazer isso, mas não é obrigatório. Cada professor tem autonomia para decidir o melhor caminho. Tá ok, entendi. Certo? Bom, hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o direito no Brasil-Colônia, né? A gente observou na aula passada como é que o direito de Portugal ele se construiu, né? Principalmente dando foco nas ordenações do reino, certo? E vai ver como é que se faz o link dessas ordenações ao direito que a gente tem hoje no país. É claro, a gente tem que considerar aí que não necessariamente há uma linha de continuidade, né, e de evolução contínua, por uma razão muito simples. O direito brasileiro, do Brasil Colônia, geralmente é apresentado apenas sob a ótica dos dominadores, não é verdade? E é por isso que eu venho aqui no slide homenagear aqueles que apresentaram o primeiro direito legitimamente brasileiro, que foram os nativos, chamados de índios, né, de forma imprópria, porque aqui não se tratava da Índia, mas os nativos desse solo americano. E tampouco a gente pode considerar esse quadro, né, de encontro de civilizações, aquela visão romântica que é apresentada da docilidade do índio, da sua ingenuidade e abertura para conhecer todas as maravilhas que puderam proporcionar os invasores portugueses, assim como os invasores espanhóis à América Espanhola, como geralmente é retratado nos quadros, né, das obras de arte a que a gente tem acesso desde as nossas épocas de estudantes do ensino fundamental. Só que eles nos trouxeram, além de espelhos, eles nos trouxeram doenças, eu digo a nós como pessoa que nasceu nesse país, né, trouxeram doenças aos nativos, inclusive as doenças foram muito mais perniciosas do que propriamente os artefatos bélicos, né? Eles não precisaram tanto desses artefatos para dizimar a população, apesar de terem utilizado de forma também muito efusiva. Mas hoje, pessoal, a gente vai falar sobre esse direito do colonizador, né? E de que forma ele impactou a gestão
do direito, ou da justiça também, da colônia do Brasil, da colônia portuguesa do Brasil, que já foi Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, e finalmente assumiu a nomenclatura, ou então eu troquei aí, mas enfim, hoje se chama Brasil, né? Primeira coisa importante, pessoal, que a gente vai destacar: a pouca influência dos costumes indígenas e africanos, né, que é outro povo que, apesar de não estar aqui presente quando da invasão portuguesa às nossas terras, depois foi um componente muito importante na composição, na configuração étnica do próprio povo brasileiro, certo? Mas vejam que, quando a gente fala em direito brasileiro, principalmente no Brasil colônia, o Brasil império mesmo, é ao direito português que a gente faz referência mais direta, né? Como se não houvesse a composição jurídica ou a mínima organização jurídica nos povos nativos ou nos povos africanos que depois povoaram o nosso país. Mas isso a gente vai explorar daqui a pouquinho. Eu até coloquei lá no Cigarro um vídeo no YouTube para a gente assistir daqui a pouco e discutir justamente a forma como se deu essa invasão e a relação do português invasor com o povo nativo aqui do Brasil. Outra coisa que a gente vai destacar como background, né, do direito do Brasil colônia é que prevaleceu, né, então teve muita ênfase o passado colonial patrimonialista e escravocrata, né? Então, a colônia brasileira respondia por esses dois pilares colhidos da própria forma com que Portugal tratava o país, né? Então, baseado na escravidão, que depois de ocupado melhor o país vai florescer de forma mais abrangente, e o patrimonialismo, né, que a gente pode colher, por exemplo, da própria ideia de capitanias hereditárias. Eram doações feitas pelo próprio rei de Portugal a determinados nobres, a determinadas pessoas que tinham influência ou gozavam de um prestígio junto ao rei, como presentes, já que toda essa terra já tinha sido definida como portuguesa a partir desde a bula intercetra até de todo o problema que causou até o Tratado de Tordesilhas, que vai definir essa propriedade. O que acontece é que os portugueses e espanhóis entraram num acordo, mas não perguntaram aos nativos se eles topavam aquele acordo, né? Então, a nossa primeira experiência de norma jurídica vai terminar extinguindo ou extirpando os verdadeiros titulares desse direito de posse e propriedade, né? Não de propriedade, porque aí é um direito sob uma outra ótica, mas digamos apenas o direito de posse do que havia aqui no país por parte desses nativos. O primeiro marco jurídico, portanto, vai terminar defenestrando todo o cabedal jurídico, por mais rudimentar que fosse, dos verdadeiros sujeitos desse direito sobre a nossa terra, certo? Há também, pessoal, muito forte a confusão entre o público e o privado. Ainda bem que hoje não existe mais isso em nosso país, na verdade, não existe essa confusão. Quando eu fui para o interior, né, eu me lembro muito do povo que chamava, não, eu tenho uma portaria do prefeito. Aí era como se fosse uma propriedade. O que é uma portaria? É a portaria de nomeação para um cargo comissionado. Então as pessoas tratavam como um título de propriedade mesmo.
Ou seja, o cargo que eu ocupo, ele me pertence e deve me servir aos meus interesses particulares, aos meus interesses individuais, né? Ainda bem que essa cultura foi deixada para trás, hoje em dia não existe mais isso, né? Não existem órgãos públicos repletos de pessoas apadrinhadas, né, que se valem desses títulos, né, de nomeação, sem exercer função. Né? Como é? É bom que fique bem claro, né? Estou sendo extremamente sarcástico, porque infelizmente essa é uma prática ainda corrente no nosso país. Mas para deixar bem claro, pessoal, essa confusão ela ocorria justamente porque as pessoas entendiam o cargo público como patrimônio pessoal, né? Vejo que ainda existe ainda existem diversos resquícios dessa prática, né? Se a gente imaginar, por exemplo, os cartórios extrajudiciais, como é que aconteciam historicamente a transmissão da titularidade? De pai para filho. Você tinha uma atividade extremamente rentável em boa parte desses cartórios, né? Não vou dizer em todos, mas imaginem, vocês devem conhecer pessoas que são ligadas a cartórios extrajudiciais de grandes municípios que são milionários, porque arrecadam a partir de um serviço que o Estado atribui a essas pessoas e cuja titularidade historicamente foi passando de pai para filho, né? Hoje existem concursos para a assunção dessas funções, mas historicamente foi feito como uma capitania hereditária mesmo. No livro Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda até ressalta que o povo brasileiro, a cordialidade, né, o homem cordial, a cordialidade do povo brasileiro. Quando ele fala de cordialidade ali, ele não está se referindo à bondade, a gente já falou sobre isso, inclusive, a bondade, a receptividade, o acolhimento do estrangeiro, não. A cordialidade é porque o povo brasileiro, historicamente, responde com o coração, né? Então, a partir do coração, eu vou beneficiar os meus amigos, os meus familiares, eu vou atender aos meus interesses, né? Tudo de acordo com o coração. Então, essa é uma prática, infelizmente, que hoje persiste e de maneira muito disseminada, né? E assim, é doído ver que no serviço público, que tem na sua própria nomenclatura a sua destinação ao público, né, ao povo, à coletividade, a gente vê esse tipo de deturpação também presente, né? O que mais? A gente também vê como característica desse tempo, do direito do Brasil colônia, em que há uma dominação social de uma elite agrária. Os grandes centros urbanos, obviamente, não existiam aqui. E tampouco se falava de uma época feudal aqui, né? Apesar de, recentemente, eu vi algumas pessoas que queriam invocar os templários aqui no Brasil e tudo, resgatar a tradição templária. A gente nunca passou por uma idade feudal, né? A gente não teve essa experiência aqui, né? Mas, basicamente, a nossa serventia para Portugal, num primeiro momento, foi de exportação, principalmente de commodities, né? Já foi a cana-de-açúcar, já foi depois o próprio pau-brasil, né? Houve depois a era do ouro, né, do minério como um todo, e mais recentemente a borracha, mas o que a gente vê é que sempre houve no Brasil até pelas próprias características de ter permanecido tanto tempo inexplorado, entre aspas, né, houve uma tradição de fornecimento desses commodities para o país colonizador, certo? E outra coisa que a gente vai perceber muito forte é a unidade jurídica do Império Português. Isso tem um impacto do reinado português.
isso tem um impacto muito perceptível no Brasil, porque, diferentemente da Espanha, né, em que essa unidade jurídica não se mostrou tão cedo ou de forma tão efetiva como em Portugal, essa unidade jurídica vai permitir um acolhimento de maneira mais efetiva das próprias ordenações, a ponto de as ordenações terem vigência até os primeiros anos da República, pessoal, para vocês terem uma ideia, certo? Mas aí agora eu quero enfatizar com vocês aquilo que a gente viu, que a gente observa aqui, essa expressão sem fé, sem rei, sem lei. Essa é uma expressão que foi trazida à tona por Gabriel Soares de Souza, um escritor, o autor desse Tratado de Escritura do Brasil, e essa expressão se deve aqui. A língua tupi, que era a língua das mais comuns dentre os nativos brasileiros, né, ela não tinha o som da consoante F, R e L. E aí, de maneira preconceituosa, se visualizou nisso um símbolo da própria animalidade ou da inferioridade do povo nativo. Porque, sem conseguir pronunciar o F, eles sinalizavam que não tinham fé, não tinham a crença numa entidade superior, né? Tampouco pronunciavam o R, e, portanto, não tinham rei. O que se verificou aqui eram povos que não havia uma centralização política, eles não atendiam aos comandos de um mesmo superior, e mesmo aqueles chefes, chamados chefes tribais, eles não tinham uma posição de destaque a ponto de se verificar uma discrepância, uma distinção hierárquica muito acentuada, como a gente vê entre o rei e o mais humilde dos servos, né? E também não tinham legisladores, não tinham lei, né? Porque não conseguiam pronunciar. Não existia a letra L, né? Não utilizavam do fonema próprio da letra L, e, portanto, não tinham regras racionalmente formuladas e, portanto, mostravam com isso a sua precariedade na organização social. Obviamente, todo esse simbolismo só revela o preconceito que se tinha em relação aos povos nativos. Aí eu destaquei para vocês verem um trecho dessa obra, né, escrita lá no final do século XVI, de Gabriel Soares de Souza, que onde ele diz: não tem os nativos não têm lei alguma que guardar, nem preceitos para se governarem. E cada um faz a lei a seu modo e ao som da sua vontade. E aí eu pergunto a vocês concordam com essa afirmação? O que é que vocês acham? Claro que não, porque pelas aulas que nós tivemos com o professor Douglas, e que ficou marcante assim para todos nós, porque a cada aula era um livro para a gente ler, basicamente. Mas o que foi... rapaz, boa ideia. Vou implementar isso. Não, peraí, não tô cogitando ideia, não. Mas aí é o seguinte, o que eu aprendi, eu acho que a maioria também deve ter entendido, que quando eles chegaram aqui com a ideia que não existia uma sociedade organizada, né? Não existia essa organização. E que também os índios não eram dotados de cultura, mas a visão deles de uma cultura europeia, civilizada para eles, né? E essa parte aí desse poema aqui, desse escrito aí, ele vai numa visão de mundo daquela época que eles achavam que era civilizado e eram mais avançados. Mas, na verdade, eles tinham as leis próprias que eles seguiam, indiferentemente de estar correta com o que seria, vamos dizer, racional e humano, eles já existiam.
existia uma organização, existia uma certa hierarquia, no caso do chefe, do pajé e tal, existia uma cultura religiosa, é porque eles queriam umas coisas mais concretas, vamos dizer, mais materialistas. E, na verdade, o que se tinha dessa cultura indígena eram coisas mais ligadas a coisas práticas da vida, né? Perfeito. No que tange a cultura indígena em si, eles não tinham essa ideia da usura, essa ideia da posse, da propriedade. Por quê? Porque a ideia deles era de viver, e viver de uma maneira confortável. Isso fica bem claro no filme que tem com Selton Mello, Camila Pitanga e a Débora Seco, que eles estão à procura do ouro, né? E elas falam, depois do monte, da terceira lua, não sei o quê. Aí chega e indaga um índio assim, mas por que o homem branco quer o ouro? Aí ele diz assim, para ficar rico. Mas o homem branco quer ficar rico para quê? Ele disse, para deixar de trabalhar. Aí ele diz, o índio já faz isso sem precisar de ir atrás do ouro. Quer dizer, vem uma visão completamente diferente, que é Pois é. muito bacana, que é uma crítica acirrada assim, à colonização portuguesa no Brasil. Então, ao meu ponto de vista, é isso aí. Perfeito, perfeito, Romilson. E aí, pessoal, eu vou suspender aqui a gravação, porque da outra vez eu fiz uma gravação, aí pegou um pedacinho do trecho do inicial lá na aula de introdução, do trecho do filme O Poderoso Chefão, né? Aí, um dia desse, eu recebi um e-mail do YouTube dizendo que eu tinha sido reportada uma utilização indevida, né? Mas aí, que bacana, acho que é tudo inteligência artificial. Aí, ele possibilita que eu faça o recorte para que só se disponibilize a parte realmente que não seja atingida pelos direitos autorais, o que eu acho correto, né? Então, eu vou suspender aqui e vou passar para vocês o vídeo que eu já disponibilizei do Cigará, para a gente escutar juntos aqui. É um clipe, né, da música Índios, de Legião Urbana, certo? Então, vou parar aqui a gravação e a gente escutar juntos.